RCP Notícias. 13 horas em Cabo Verde, hora do Jornal da Tarde. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. A MPD reage ao relatório da Inspeção-Geral das Finanças relativo às contas da Presidência e diz que o mesmo vem confirmar as piores expectativas em relação a práticas de ilegalidade da Presidência da República. O Governo aumenta bolo para a Bolsa Atleta no próximo orçamento e promete criar condições para que o atleta David Pina ganhe prata ou ouro nos próximos Jogos Olímpicos. Moradores de Estância de Baixo na Boa Vista queixam-se da má qualidade da água na rede e também no chafariz da localidade. Nova vaga de ataque israelita mata mais de 7 pessoas em Gaza. Uma criança foi decapitada. Exército ucraniano continua o avanço no interior da Rússia, que diz que os Estados Unidos querem substituir o presidente ucraniano e que já há um sucessor. O desenvolvimento de estas e outras notícias já a seguir no Jornal da Tarde com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. O Movimento para a Democracia convocou a imprensa da manhã de hoje para reagir ao conteúdo do relatório da Inspeção-Geral das Finanças relativo às despesas com o pessoal da Presidência da República e diz o MPD que o mesmo vem confirmar as piores expectativas com a prática de ilegalidades na Presidência da República. Perante isso, o MPD promete aguardar que as instituições da República sigam os trâmites subsequentes. Questionada se o chefe de Estado deve pedir demissão face ao conteúdo do relatório, a secretária-geral adjunta do MPD, Vanusa Barbosa, entende que cabe ao próprio decidir se deverá ou não pôr o cargo à disposição, conforme a Joana Lopes. A partir da cidade de São Filipe no Fogo, o MPD reagiu hoje ao relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que ditou várias recomendações a serem seguidas na sequência de irregularidades com as despesas do pessoal do Presidente da República. Vanusa Barbosa avança o seguinte. O resultado do relatório do IGF veio confirmar as piores expectativas com a prática de atos que configuram relevantes ilegalidades na Presidência da República, atos esses que colocam o mais alto magistrado da nação fora do âmbito das suas competências constitucionais e legais, devendo, aliás, se assegurar que, na realidade, ou pelo menos devia ser, o guardião da Constituição. Assegura que o MPD vai aguardar serenamente que os trâmites subsequentes se prosseguem. O MPD, enquanto partido que se orienta pela primazia da lei, vai serenamente aguardar os trâmites seguintes das instituições competentes da República. Posteriormente, se houver necessidade, o MPD, obviamente, que perseguindo aquilo que é a legalidade, deverá fazer as demarches necessárias para que o processo siga outros patamares que se entender necessários no momento. Respondendo à pergunta dos jornalistas sobre a necessidade ou não do chefe de Estado pedir demissão do cargo, explica que cabe ao próprio José Maria Neves ponderar sobre essa possibilidade e decidir. Havendo elementos que são taxativos no que diz o relatório, caberá ao Presidente da República fazer a sua reflexão, a sua consciência, decidir se deverá, neste momento ou não, pôr o cargo à disposição. Ressalta a necessidade de irregularidades do tipo que são inéditas no país nunca mais voltarem a acontecer em nome da salvaguarda do bom nome de Cabo Verde, sobretudo nos rankings internacionais. E o Orçamento do Estado do próximo ano terá uma verba reforçada para bolsas atleta. Este anúncio foi feito hoje pelo Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva durante a condecoração de David Pina, medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 na modalidade de boxe categoria 51 quilos. O Orçamento de Estado do próximo ano vai aumentar o volume e a dotação para as bolsas atleta e permitir com que possamos ter mais atletas acederem à Bolsa e fazer a distinção de acordo com o mérito, como é o caso do David, mas como foi o caso recente da Nancy, depois de vencer no campeonato africano. O seu caso ainda é uma distinção ainda maior, porque é o único caso de medalha. Portanto, eu refiro mais uma vez que estaremos a trabalhar para conseguirmos um volume suficiente de recursos para você continuar a representar Cabo Verde. David Pina é o primeiro atleta cabo-verdiano a vencer uma medalha nos Jogos Olímpicos, um êxito que não é fruto do acaso, reconhece José Luís Correia e Silva. Em primeiro lugar, talento, determinação, capacidade dos nossos atletas.
porque sem eles não há desporto, não há resultados. Mas há políticas e há investimentos direcionados para não só construirmos aquilo que é a base perene depois de termos desporto competitivo. Desde as escolas, a iniciação desportiva, criação de condições de alto rendimento no desporto, está tudo integrado. O atleta, por seu lado, diz que se sente honrado com a distinção e promete fazer jus à homenagem que o país hoje lhe prestou, sem esquecer todos aqueles que o ajudaram a triunfar em Paris. O que eu tenho a dizer, eu só preciso agradecer ao meu treinador Bruno de Carvalho, ao meu antigo treinador Bernardino e à Federação, ao Sr. Ministro do Desporto, aos patrocinadores oficial do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano para os Jogos Olímpicos, que têm feito um trabalho enorme. Sem o vosso apoio não teríamos chegado aonde chegamos, que é a primeira medalha de uma nação. Durante estas semanas passamos por vários canais a nível mundial, pusemos o nome de Cabo Verde na boca do mundo. Temos recebido imensas mensagens, outras nem temos tempo para abrir. Para mim é uma alegria ser filho desta terra. Espero que esta terra também se sinta honrada de ter um filho como eu. E sem mais nem menos, só quero dizer obrigado a todos. Desde que Cabo Verde começou a participar nos Jogos Olímpicos, Atlanta 96, esta é a primeira vez que conseguiu alcançar uma medalha, neste caso bronze. Um feito alcançado por David Pina na modalidade de boxe, categoria 51 kg, durante os Jogos Olímpicos de Paris neste ano 2024. Os moradores da estância de baixo na Ilha da Boa Vista queixam-se da escassez e da qualidade da água que é distribuída da rede domiciliar e também no chafariz da localidade. Um problema que é antigo e que se agrava a cada verão com as férias dos imigrantes, conforme Arieta Barros. A localidade de Estância de Baixo há muito que enfrenta escassez de água. Há 2 anos estivemos na zona, regressamos esta semana e, segundo os moradores, a situação não mudou. E desta vez queixam-se também da qualidade. O problema de na Sancha de Baixo de água é grave. Porque às vezes tem semana a água que tem na Sancha de Baixo, moda, a gente ali na zona não tem panha corpo com água na Rabilho. Zona Sancha de Baixo é termos de água, ali é abandonado para a Câmara. Ali tem um problema de água incrível, não só tem água. Às vezes ele tem mais xuxa que lá. Hoje ele tem limpo o que ele costuma beber, mas às vezes tem na casa, botar na rede, ele também castanho. Que está limpo, fala para levar um prato direito. Mas ele também é castanho. Aquela água que tem condições de uma pessoa beber ali na zona. Ali. A Câmara Municipal de Boa Vista disponibiliza água autotransportada para o abastecimento, mas nem todos os moradores conseguem adquirir o precioso líquido que é distribuído na rede de água domiciliar ou no chafariz da localidade. A aberta por 2 carros de água, cada uma pessoa bem vindo de Baia, bem de Chile para levar na cor para casa. Outra pessoa está para trabalho, também que tu tinha um pingo de água para ele descer filho um banho. Se bom mesmo tem um especial na casa. Então, queria ter nisso e 2 baias de água para me dar um banho. A falta de água nas torneiras tem sido um problema recorrente, tende a agravar-se com o aumento da população nesta época, com muitos imigrantes em férias. Situação lamentável, de modo bom. A mim que tem problema de beber essa água, magrinha, se ele que tem condições de beber. Nessa semana que bota ali, maneira que tem sido a água na rede? A água na rede que tem tido, né? E de vez em quando também cozinha, e para aproveita para ter cozinha, aquele cozinha que bem, para encher na bidon, para depois para beber usar mais uma água contínua. Se vou querer levar um escovão de não quem, porque tem água na rede. Se vou querer fazer um café, eu tenho que apanhar água na baia de muito um dia antes. Se vou conseguir, ou se não, é bem apanhar a mão ali, para encher baia. Moradores dizem-se obrigados a recorrer às viaturas que vendem água, mas afirmam que muitas vezes leva dias para ter acesso ao líquido. A Câmara Municipal reconhece que a falta de água em Estância de Baixo é um problema antigo, que só vai ser resolvido com grandes investimentos do governo. Neste caso, o projeto que contempla a construção de uma rede de adoção e distribuição de água para as localidades de Estância de Baixo, Bofareira e Povoação Velha, anunciado no mês de março pelo governo de Cabo Verde. Quanto à cor castanha da água, deve-se a intervenções feitas, nomeadamente a instalação de uma nova bomba para reforçar o fornecimento de água.
Moradores, então, de Estância de Baixo, a reclamarem da escassez da qualidade da água que é distribuída na rede e também no chafariz da localidade. E até fevereiro do próximo ano, a cadeia central da Praia vai contar com mais 48 celas, uma medida que, segundo a Ministra da Justiça, vai resolver o problema da sobrelotação. A Ministra da Justiça garantiu ainda que a proposta de contratação dos novos agentes se encontra na Direção Nacional da Administração Pública. E, de seguida, a jornalista Nani Vaz, a lista dos efetivos vai ser publicada no boletim oficial. Com capacidade de lotação fixada em 800 reclusos, a cadeia da Praia conta atualmente com cerca de 1.300 presos. Um problema cuja resolução está à vista, com novas celas em construção, esclarece a Ministra da Justiça. 48 celas estarão prontas em fevereiro do próximo ano e essas celas são celas já devidamente preparadas, com sanitários, com condições humanas, porque nós trabalhamos para a humanização das cadeias, seguindo as regras de Mandela. O trabalho que nós temos estado a fazer ao nível das cadeias, de todo, eu diria, um trabalho nunca visto na cadeia central da Praia, da mobilização dos técnicos sociais. Recrutamos mais técnicos sociais. Passamos de 4 para cerca de 21 técnicos sociais. Outra melhoria, revela Joana Rosa, tem que ver com a contratação de novos agentes prisionais. Desde julho que os contratos foram assinados e o Ministério da Justiça aguarda, segundo a titular dessa pasta, pela publicação do boletim oficial. Os contratos vão ser publicados logo que avalizados pelo Tribunal de Contas. Após isso, vamos normalizar a situação, pagar os retroativos, resolver o problema que tem a ver com a planificação do estágio, porque já estamos a planificar esse período de estágio para que possam ser melhores acompanhados, avaliados, porque vão ser, no final, avaliados, porque isso é um estágio probatório. Vamos ter 99 novos agentes recrutados, nomeados, em função daquilo que vier a ser, eu diria, a avaliação final, porque vão ser submetidos a uma avaliação final. Após isso, estaremos em condições de anunciar o número de novos agentes de segurança prisional. Mas a questão que se coloca em relação a uma tal instabilidade, ela já não se coloca. 99 novos agentes prisionais devem ser contratados mediante avaliação e na Praia mais 48 celas devem ser inauguradas no início do próximo ano. 2 medidas que vão dar respostas às demandas de mais segurança e melhores condições de acomodação dos reclusos. E no ano em que se celebra o centenário de Amílcar Cabral, Cabo Verde anuncia a primeira edição do Festival Pela Paz e para Amílcar Cabral, iniciativa pioneira do artista Mário Lúcio. O festival irá reunir diversas personalidades artísticas visando cruzar fronteiras e romper barreiras, promovendo a união dos povos e levantando a bandeira da paz global. A porta-voz da organização, Madair Freire, destacou que o principal objetivo da criação do Festival Pela Paz e para Amílcar Cabral é educar as pessoas sobre a importância de se buscar a paz em todas as esferas da vida e celebrar o centenário de Amílcar Cabral. Traçar, mas sim é o propósito do festival, é a essência do festival, que é a promoção da paz através de um momento pode falar, cultural, né? É um momento que tem diversidade de atividades. Um dos pontos que estava presente é a questão da educação pela paz, que é o principal foco. Incute nas pessoas a educação pela paz. E se não sabe hoje, o mundo mora que está, então nada melhor do que se mostra pessoas uma paz pode ser o caminho certo. Madair Freire sublinha que vincular Amílcar Cabral ao festival é uma forma de destacar a sua imagem como um símbolo da paz e também da liberdade. Segundo ele, o festival busca perpetuar esta mensagem, inspirando as novas gerações a seguirem o seu exemplo. É uma coisa que vem ser feita em comemoração com o centenário de Cabral, justamente para Mário José. Cabral foi um lutador pela paz. Apesar de um lutador pela paz, um dia te defende, mas pronto, pessoas podem falar, não, Cabral foi alguém que trazia guerra e tal, mas ele te defendeva uma paz. Primeiro tem que ter liberdade para ter paz. Para ter liberdade tem que lutar para ele. Então, aquele que foi seu trabalho. E ele foi um líder defensor de paz. Entre as atividades destacadas no programa do festival, segundo Madair Freire, estão a apresentação de artistas locais e internacionais que irão enriquecer o evento e a exposição de cerca de 100 quadros de Amílcar Cabral para celebrar o centenário.
atividades que estava tendo, não estava tendo pinturas, não estava tendo exposições de 100 quadros de Amílcar Cabral. Pamori também ele é uma festa em homenagem em comemoração do centenário de Amílcar Cabral. Não estava tendo momentos musicais com artistas nacionais e internacionais. Não estava tendo palestras a partir do dia 12 até dia 14, por exemplo. O Tarrafal estava tendo atividades durante todo o dia. O Festival pela Paz e para Amílcar Cabral decorre de 12 a 14 de setembro em Tarrafal, aqui em Santiago, cidade de natal do anfitrião e mentor do projeto Mário Lúcio Souza, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, quando são 13 horas mais 15 minutos e meio. O presidente da UCID solidariza-se com os bombeiros de São Vicente e pede maior atenção à classe por parte do presidente da Câmara Local. João Santos Luís falava à imprensa hoje, no Mindelo, para, em jeito de antecipação, assinalar os 63 anos da criação do Corpo de Bombeiros de São Vicente, conforme o Orlando Lima. No próximo dia 8 de setembro, os bombeiros de São Vicente comemoram 63 anos de existência. O líder da UCID diz que ainda não existe uma estabilização laboral desta classe profissional que, como realça, tem um papel de extrema importância numa ilha como São Vicente. Já quase a completar 63 anos de existência, ainda não existe uma estabilização laboral desta classe, que consideramos de extrema importância para a ilha de São Vicente na prevenção de riscos e atuação proativa em situações de catástrofes e acidentes diversos. Uma ilha como São Vicente devia ter um corpo de bombeiros formado no mínimo por 30 efetivos. No entanto, há já algum tempo são 8 efetivos, mas somente 6 fazem escalas. João Santos Luís afirma que as preocupações da Corporação de Bombeiros de São Vicente não constam do rol de prioridades do edil Augusto Neves. Ajuntando ao número de efetivos reduzidíssimo desta corporação, a falta de concursos, inexistência de avaliação, a ausência de promoções, a injustiça em não proceder o reajuste salarial aos bombeiros, são provas mais do que evidentes que colocam os soldados da paz como persona non grata na gestão de Augusto Neves. A pergunta que se coloca é: qual é a razão da não publicação de vagas pela Câmara Municipal, permitindo que os bombeiros tenham acesso às promoções de forma regular, sendo que estes nunca tiveram tais promoções? O presidente da UCID conclui que há muita inércia e descaso total do presidente da Câmara Municipal de São Vicente em relação aos problemas que os bombeiros enfrentam há muito tempo. Não podemos esquecer que estamos perante um presidente da Câmara que está à frente da gestão do município há 14 anos e está completamente desgastado, sem ideias e sem capacidade de produção e de realização, posicionando, na maior parte das vezes, contra os recursos humanos que prestam serviço no município, como é o caso concreto dos bombeiros municipais, retirando-lhes, a priori, a possibilidade de continuarem a produzir com foco no desenvolvimento da instituição. A UCID augura que, ao completar 63 anos da sua criação, o Corpo de Bombeiros de São Vicente veja resolvidas todas as situações laborais pendentes. E cerca de 113 reclusos, sendo 100 homens e 13 mulheres, participaram hoje no ato de rastreio do cancro da próstata, do colo uterino e também da mama. Trata-se de uma iniciativa da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro em parceria com o Ministério da Justiça. A ideia, explica o urologista e vice-presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, Bem-vindo Lopes, é dar o acesso às melhores condições de saúde aos reclusos e, sobretudo, prevenir estas tipologias de cancro, conforme a Ana Nivaz. Com a idade compreendida entre os 28 e 75 anos, os reclusos participam, no primeiro momento, de uma palestra proferida pelos médicos especialistas Gilandira Soares e Bem-vindo Lopes sobre cancros e fatores de riscos associados. Para o urologista e vice-presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, o ato se enquadra no plano de atividades da associação que visa fazer o rastreio nas comunidades vulneráveis. Que desloca, portanto, a todo município, ilhas, comunidade, principalmente
para fazer rastreio, portanto, nas 3 temáticas, cancro de próstata, cancro de mama e colo uterino, e abrangendo população mais desfavorecida e com menos acesso. E a cadeia é um espaço que não taxa em que o homem precisa ser rastreado. A cadeia da Praia conta neste momento com cerca de 1.300 reclusos, mas somente 100 homens e 13 mulheres vão ser alvo de rastreio. Bem-vindo Lopes esclarece que é preciso dar acesso e de forma faseada. No BEMPA não rastreia 100 homens, portanto temos faixa etária, nem tudo alguém está bem ser abrangido porque esse está fazendo parte da faixa etária de rastreio. Nós não estamos ali precisamente para dar acesso. Não está bem, não está fazendo rastreio e depois não está oferecendo também exames de sangue. Pronto, é feito coleta ali, depois exame é feito no laboratório, depois está devolvido para esse e não está bem fazer análise de resultado. O rastreio vai ser feito na unidade hospitalar da Cadeia da Praia. Nos próximos meses, outras estruturas prisionais e comunidades vulneráveis do país vão ser alvo de atos de rastreio de próstata, do colo uterino e da palpação da mama, promovidos pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro e parceiros. E o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica pretende ter um contacto mais estreito com a comunicação social, tendo por objetivo uma informação credível sobre o estado do tempo. Daí ter proporcionado hoje da Ilha do Sal um encontro com os comunicadores da ilha. No encontro esteve o Moisés Évora. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica proporcionou hoje um encontro com as rádios e televisões da ilha, visando uma credível informação sobre o estado do tempo nesta época do ano. Nós queremos, durante essa época de chuva principalmente, que as informações sejam passadas de forma correta e também que sejam transmitidas para a população em tempo real, sem nenhum alarmismo, e ajudar também que as pessoas estejam preparadas no caso de houver algum evento extremo que possa impactar não só a população, mas também as infraestruturas, a ilha em geral. Esther Silva, presidente do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. O Instituto pretende criar condições para que a informação correta seja divulgada. Melhorar e fixar esses mecanismos para evitar que informações errôneas sejam passadas sobre determinados eventos que podem, pelo menos, criar situações de pânico. E então, o que é que nós sugerimos? É que seja mantida a informação que nós enviamos de 24 horas e que consultem sempre essas informações. De momento são transmitidas na rádio. E ainda informamos que o Instituto prepara também as previsões de 48 horas, tendência 72 horas, e que essas informações estão no site do INMG. E ainda temos uma página no Facebook onde colocamos as previsões de 24 horas. Uma reunião com presenças de elementos da RTC, rádios comunitárias de Espargos de Santa Maria e televisão de Santa Maria. 13 horas mais 23 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Município dos Mosteiros é em festa e a noite de ontem foi reservada a terceira edição da Gala Atalaia Baixo. Este ano foram homenageados o grupo musical local Pro Cultura e a título póstumo o artista Henrique Fidinha. O Elcio Andrade acompanhou tudo e tem os pormenores. A Praça Bodiloma, localizada no coração dos Mosteiros, foi palco de uma celebração da cultura e música local com a terceira edição da Gala Atalaia Baixo. O evento, que destaca o género musical tradicional do fogo, ofereceu aos amantes de Atalaia Baixo mais uma noite de música e partilha de conhecimentos sobre o género musical típico dos mosteiros. A gala já se tornou um marco no calendário cultural por ocasião das festas do município e a edição deste ano homenageou o grupo local Pro Cultura e, a título póstumo, o músico Henrique de Pina, mais conhecido por Henrique Fidinha. Falaram à rádio de Cabo Verde Morgado Barros, representante Pro Cultura, e Gino Montron, neto de Henrique Fidinha. Uma homenagem justo e merecido para aquele percurso que ele teve na música durante décadas de 70 e 80, que ele esteve a levar a Atalaia Baixo para fora de Cabo Verde. Uma boa medida, tendo em conta que Pro Cultura é um grupo que sempre divulga e toca Atalaia Baixo. Portanto, não estou já num bom sentido, tendo em conta todo o esforço que nós temos a fazer e que não está a fazer de hoje para o futuro.
Os homenageados receberam da autarquia diplomas de reconhecimento, medalhas e troféus. O presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fábio Vieira, destacou a importância de dedicar um espaço para reconhecer todos aqueles que contribuíram para a preservação do Talaia Baixo. Dizer-vos que a Gala Talaia Baixo está inscrita numa estratégia local de preservação de tudo aquilo que é o nosso património histórico-cultural. Não é uma atividade avulsa. As atividades também têm servido para rendermos uma justa homenagem a personalidades de diferentes gerações pelo trabalho abnegado que tem feito em prol do desenvolvimento do nosso município. O evento também contou com a presença do Presidente da República, José Maria Neves, que elogiou a cultura cabo-verdiana, chamando-a de um verdadeiro diamante. E aqui nos mosteiros, Talaia Baixo tem sido uma referência, um símbolo que transmite esta ideia de criatividade dos mosteirenses, dos foguenses, que continuemos a trabalhar para dignificar as principais manifestações culturais do nosso município. Durante a cerimónia, o grupo Procultura e músicos locais subiram ao palco para encantar o público com músicas tradicionais. Já temos 13 horas mais 26 minutos. Novos ataques israelitas na faixa de Gaza mataram pelo menos 17 pessoas, mais 17 pessoas, incluindo 5 crianças e os seus pais, segundo as autoridades sanitárias palestinianas. A última ronda de ataques durante a noite e a manhã desta quarta-feira ocorreu na véspera de novas conversações destinadas a alcançar um cessar-fogo na guerra que já dura 10 meses. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito esperam conseguir um acordo, mas as partes continuam distantes em várias questões, mesmo após meses de negociações indiretas. Um dos ataques atingiu uma casa de uma família no final da tarde de ontem, num campo de refugiados no centro de Gaza. O ataque matou 5 crianças, com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos, e os seus pais, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, situado nas proximidades. Um repórter da Associated Press, que viu os corpos chegarem, disse que eles tinham sido desmembrados pela explosão e que a criança de 2 anos tinha sido decapitada. O exército ucraniano continua o seu avanço na região fronteiriça russa de Kursk, disse hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no 8º dia de uma ofensiva sem precedentes que a Rússia prometeu parar. O presidente ucraniano assegurou que o seu exército continua a fazer progressos na região. Desde o início do dia, os ucranianos viajam entre 1 a 2 quilómetros em diferentes áreas, diz Zelensky na rede social Telegram, ao relatar que mais de 100 soldados russos foram capturados hoje. Fora do teatro das operações, no domínio da informação, os serviços secretos estrangeiros da Rússia acreditam que a elite norte-americana está a planear substituir Volodymyr Zelensky como chefe de Estado da Ucrânia, sendo que já há um substituto. Um comunicado citado pela agência de notícias RIA Novosti da Rússia, o ramo das secretas do país, que se dedica a vigiar o que se passa no cenário internacional, destacou ter informações que apontam que a insatisfação com Zelensky está a crescer entre a elite norte-americana. De acordo com as secretas russas, os americanos preparam-se para lançar uma campanha para desacreditar Zelensky, forçando-o a abandonar o cargo, sendo rendido pelo antigo ministro da Administração Interna. Os norte-americanos consideram como pontos fortes do antigo ministro da Administração Interna a sua proximidade com os grupos nacionalistas ucranianos e os seus contactos próximos com os líderes dos países europeus, refere o relatório. Então é aguardar para ver se as informações dos serviços secretos da Rússia se confirmam ou se trata-se de desinformação. A justiça polaca confirmou hoje que recebeu um mandado de captura da Alemanha contra um ucraniano residente da Polónia, mas que já abandonou o país suspeito de envolvimento na sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Em reação a notícias publicadas na Alemanha, o Ministério Público polaco confirmou que as autoridades alemãs emitiram em junho um mandado de captura europeu contra um homem chamado Volodymyr Z, segundo a agência francesa France Press.
Uma porta-voz da Procuradoria-Geral polaca disse que Berlim não inscreveu o suspeito no registro de pessoas procuradas, o que lhe permitiu regressar à Ucrânia no início de julho sem ser incomodado na fronteira polaca. A ausência de inscrição no registro significa que os guardas fronteiriços polacos, não foram informados e não tinham qualquer razão para deter Volodymyr Z, explicou a porta-voz num correio eletrónico enviado à France Press. A imprensa alemã noticiou esta quarta-feira que o Ministério Público emitiu um mandado de captura europeu por um ucraniano suspeito de estar ligado à sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico em setembro de 2022. De acordo com as regras europeias de auxílio judiciário mútuo, as autoridades polacas dispunham de 60 dias para responder ao pedido alemão e deter o suspeito. As autoridades alemãs suspeitam que Volodymyr Z e 2 outros mergulhadores ucranianos colocaram explosivos nos gasodutos. Terão usado na operação um barco à vela batizado de Andromet e que o Ministério Público alemão revelou em 2023 e estar a investigar. A sabotagem dos 2 gasodutos que ligavam a Rússia à Alemanha e transportavam a maior parte do gás russo para a Europa ocorreu a 26 de setembro de 2022, 7 meses depois da invasão russa da Ucrânia. Na Europa, chuvas fortes provocaram inundações na Alemanha e também na Bélgica. O mau tempo surge imediatamente após o registro de temperaturas recorde. Após o calor, a Alemanha é agora assolada por fortes tempestades, com chuva forte e granizo a colocarem em alerta os serviços de emergência em várias zonas do país durante a última noite. As condições meteorológicas extremas aconteceram logo após a Alemanha ter registrado o dia mais quente do ano, com temperaturas máximas a atingir os 36,5 graus. Depois do calor intenso, a Alemanha foi atingida por chuvas fortes, tempestades e também granizo. Os serviços de emergência foram chamados para várias ocorrências, nomeadamente caves e ruas inundadas. Na Baviera, os bombeiros foram mobilizados depois de um comboio ter colidido com uma árvore que estava caída. Na Bélgica, o Instituto Meteorológico do país afirmou que o recorde de precipitação de agosto já foi ultrapassado e que várias ruas foram encerradas em Bruxelas e na província de Antuérpia devido a inundações. Na Sérvia, o Serviço Meteorológico Nacional alertou que as temperaturas vão ultrapassar os 40 graus Celsius, enquanto que na Bósnia plantações de milho, trigo, cevada e aveia são dadas como perdidas entre 40% a 60% num dos grandes pontos de produção do país devido ao intenso calor que se faz sentir no país. Já temos 13 horas mais 31 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Para já temos neste momento uma aeronave da TACV que partiu do Sal e vai aterrar neste momento no aeroporto de Rabil, na Boa Vista. De resto, temos aeronaves que estão a cruzar os nossos céus. Temos um outro avião que está perto da Boa Vista. É um avião da Neus, vem de Roma e deve aterrar dentro de sensivelmente 11 minutos no aeroporto de Rabil. Em direção ao norte está o aparelho da TAP que saiu de São Vicente, deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 18 minutos, e uma outra aeronave que está um pouco atrás, que saiu de Espargos, vai para onde? Vai para a Bélgica, se não falha aqui a informação. De resto, não temos nenhuma outra informação relevante pela via aérea. Em termos marítimos, neste momento, o único ferry a navegar é o Dona Tututa, que partiu há instantes do Porto de Tarrafal em São Nicolau, vai em direção ao Porto Grande em São Vicente. É expectável então que dentro de 4 horas Dona Tututa esteja no Porto Grande em São Vicente. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Por hoje, quarta-feira, 14 de agosto, o sol despontou às 6 horas 19 minutos e 40 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 57 minutos e 32 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa crescente, começou o dia visível no céu, porque primeiro pôde-se ver o ocaso lunar que aconteceu às 0 horas e 55 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair daqui a pouco pelo sudeste, quando forem 14 horas mais 27 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 7 horas e 9 minutos e a seguinte será às 19 horas e 39 minutos. E a primeira pré-mar foi às 0 horas e 59 minutos e a seguinte aconteceu há instantes às 13 horas e 22 minutos. Os dados apontam que hoje pode não ser um bom dia para a pesca. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 8 horas e 43 minutos e a seguinte será às 21 horas. A primeira pré-mar às 2 horas e 22 minutos e a seguinte amanhã às 14 horas e 52 minutos. Em relação à pesca, amanhã, quinta-feira, pode ser um dia regular, sendo os melhores momentos das 7 horas e 36 minutos até às 9 horas e 36 minutos, ou então das 20 horas e 5 minutos até Arlindo às 22 horas e 5 minutos. Concluído então o jornal, vamos recordar os títulos.
Dissemos que o MPD já reagiu ao relatório da Inspeção-Geral das Finanças relativo às contas da Presidência e diz que o mesmo vem confirmar as piores expectativas em relação a práticas de ilegalidades da Presidência da República. O Governo aumenta o bolo para a Bolsa Atleta no próximo orçamento e promete criar condições para que o atleta David Pina ganhe prata ou ouro nos próximos Jogos Olímpicos. Moradores de Estância debaixo da Boa Vista queixam-se da má qualidade da água na rede, também no chafariz da localidade. Nova vaga de ataque israelita mata mais de 7 pessoas. Em Gaza, uma criança foi decapitada. Exército ucraniano continua o avanço no interior da Rússia, que diz que os Estados Unidos querem substituir o presidente ucraniano e que já há um sucessor. Foi assim o Jornal da Tarde, uma edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. A informação volta a estar consigo às 15 com o Oscar Monteiro. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.